Salmo de capítulo 27, versículo 4, e depois nós vamos para Neemias, capítulo 2. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. É só isso. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. A Bíblia Sagrada nos ensina que muitos de nós, quando estamos a pedir alguma coisa a Deus, nós não temos porque pedimos mal. E quando pedimos, nós cruzamos nossos braços, não vamos atrás como deveríamos ir. Isso é um erro muito sério, muito grande, mas grande, põe grande nisso, de nossa parte. Buscamos, pedimos, mas não vamos atrás como nós deveríamos ir. Aquilo que nós pedimos, se tem tanto valor assim, por que nós não fazemos conforme o salmista diz aqui? Eu pedi, mas eu vou buscar o que eu pedi. Eu disse aqui essa semana a respeito da capa do Elias e do Eliseu, com Eliseu. O Eliseu, ele disse: olha, peço-te a unção dobrada que está em ti. Peço a unção dobrada que está em ti. Eu falei para os pastores aqui, eles pegaram essa bênção. A bênção do Eliseu dependia do que? Da maneira em que ele via. A maneira em que ele enxergava. Do jeito que ele estava enxergando. Então, preste atenção nisso. Ele fez um pedido. Eu quero a unção dobrada do Espírito que está em ti, disse o Eliseu. O Elias falou: quando me vires, ele deixou já o caminho para ser abençoado. Quando me vires, sendo tomado de ti, na hora que eu for tomado de você, que Deus me levar, que você estiver olhando, em outras palavras, a tua bênção estará nesta hora. Não fique desatento. Ok, igreja? A palavra de Deus falando com a gente. Quando você estiver olhando para mim, olhando para aquilo que você acredita, cuidado para o diabo não desviar os seus olhos. Você vai me ver. A carruagem veio, levou Elias no redemoinho. O Elias. O Eliseu, se ele ficasse desatento, olha só, ele foi embora, o profeta, a bênção dele que estava na capa, o que era a capa, ia cair, ele ia perder. Então Elias deixou bem claro: quando você me vê sendo tomado de você, ele disse, minha bênção está aí. É na hora que eu estiver vendo. Agora, tem gente que mesmo vendo, não recebe porque vê mal. Ela vê mal. Entende mal. Faz o pedido, mas não vai atrás. A capa estava caindo. O Eliseu foi em busca da capa. Agora vamos estudar rapidamente aqui, minuciosamente, esse negócio. Não vamos esquecer de que veio uma carruagem de fogo, pegou Elias, e num redemoinho, todos nós aqui sabemos o que é um redemoinho, e o que ele faz, o que está à sua volta. Na força do vento, o que está à volta do redemoinho, ou do furacão, do tufão, vai para ali, vai para lá e vai para colar. O Eliseu não questionou e foi atrás da capa. Aonde ela tivesse que cair, aonde que ela caísse, o Eliseu iria atrás dela. O salmista está dizendo, eu pedi uma coisa ao Senhor, mas eu a buscarei.
Eu não vou ficar de braços cruzados na minha petição. Vou ficar aqui. Já pedi, já orei, agora vou ficar esperando. Está errado. O mal de muitos de nós é não ver, não entender, não ver, não crer e não ir atrás como deveríamos. Aquilo que você pediu me parece que tem muito valor. Senão você não pediria. E se você pediu, por que não vai atrás? Por que não bate na porta lá? Por que não fica batendo na porta lá e diz, Senhor? Ele vai ter que abrir a porta. Há casos e casos. Tem casos de você sair da sua casa, você já mandou currículo lá para uma empresa. Quanto tempo faz que você mandou o currículo para lá? Ah, pastor, tem 1 ano. 1 ano? Recebeu alguma ligação? Não, não recebi. O que você tem feito? Ah, estou esperando eles me ligarem. Você que precisa do emprego, está esperando com que eles te liguem. Quem é o precisado na história? Quem é que está querendo a bênção da unção dobrada? Quem é que está precisado de tal milagre, de tal cura? É Deus que está precisando? Somos nós. Ah, mas olha só o que a força do vento está fazendo, está levando a capa para longe. Mas não é você que está querendo essa unção? O pedido que você fez, olha o que Elias disse, pedido difícil fizeste. Às vezes estamos pedindo uma coisa que, meu irmão, minha irmã, é terrível. Eu tive agora a notícia aí à tarde de que aquele pastor veio a falecer. O caso era sério, estava muito sério, infelizmente veio a falecer. Os pastores da graça estão tristes com isso, e inclusive todos os pastores lá da Grande São Paulo estarão presentes no sepultamento, que é a perda de um grande homem de Deus. Mas um caso como o do pastor lá, que lamentavelmente, que era sério, muito sério, o pedido que se está fazendo, já que a pessoa se encontra numa situação bem delicada, deplorável, difícil, você tem que estar ali. Uma coisa é pedir ao Senhor, mas não vou ficar no meu pedido. Se tirar de mim, me gastar, se eu tiver que perder alguma coisa para ter aquilo, no meu buscar, que eu perca. Mas o que eu pedi, requer, exige de mim, e eu vou atrás. Deus está me usando, eu sei que Ele está falando com muita gente aqui agora. Agora, a bênção do Eliseu estava naquilo que ele ia ver. Se ele olhasse e falasse, o homem foi embora, não me abençoou, e a capa caindo, ele não pudesse ver que a bênção dele estava na capa, ele não ia receber. Hoje mesmo eu falei aqui para o reverendo Bruno, disse para ele, Bruno, sabe qual é o mal de muita gente, talvez seu e de muita gente? É não conseguir ver e entender o que a gente consegue passar. É difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. Falei para ele. Falei, uma pessoa está acostumada a andar de jegue, de cavalo, de carro de boi, está na roça, a vida inteira. E você mostrar para ela que existe alguma coisa melhor, se a mente dela está acostumada com aquilo, é difícil você mostrar para ela o melhor. É muito difícil. Existem pessoas que já moraram no meio do mato, tiraram ela dali, um filho, um neto, pôs ela numa cidadezinha razoável, pequeno, médio ou grande porte, e ela não aguentou com aquilo, não aguentou com aquilo outro mais, e foi morar de novo naquele lugar. Assim são muitos também na igreja. O que ela quer, requer, exige que ela caminhe,
corra, vai atrás, vença, brigue, batalhe, não desista. Não, Deus vai me abençoar do jeito que eu estou. Eu acho que você tem que depois ler em casa direitinho, que eu não vou ter tempo. Neemias capítulo 2, perguntando para Deus: Senhor, fala comigo aí, fala comigo, fala comigo. Então veio essa palavra para nós. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: pois que está triste o teu rosto, pois não estás doente, não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Como não estaria triste se a minha cidade está desse jeito? A minha casa, a minha igreja, a minha família, meu trabalho, está tudo destruído. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta, do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos dos cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e tive ali 3 dias. Esse tal de Sambalate, que infelizmente tem Sambalate no nosso tempo, eles ficam abismados quando alguém deseja o nosso bem e quando nós desejamos o nosso bem. Presta atenção, igreja. Aqui Neemias relata que os muros, eu não vou ter tempo para ler, depois você lê em casa. Os muros da cidade e os portões queimados a fogo, os muros da cidade quebrados com fendas, nos portões da cidade, junto ao muro, lixo e fezes, uma coisa terrível, uma imundície terrível, a cidade totalmente desprovida. Você diz, pastor, é a minha casa, é a minha vida. Eu diria, é a minha igreja, é o meu corpo, eu estou assim, fendas aqui, fenda ali, e o diabo entrando, Sambalates da vida, os Tobias rindo de nós, zombando, caçoando, e nunca acreditando na melhora. O salmista está dizendo,
Eu vou pedir algo a Deus, mas vou pedir mesmo. Mas eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou atrás daquilo que eu vou pedir. Eu não vou ficar esperando. No capítulo 3, que também não dá tempo para eu ler, e a leitura aqui ela requer bastante atenção, cada pessoas e grupos de que estava ali em Jerusalém, ao muro, cada um deles tiveram a responsabilidade de consertar o portão ou o muro. Se Deus tem mostrado a você quais são os vossos erros, se Deus tem falado com você, que você tem porque tem que eliminar certas coisas da sua vida, você não pode ter uma gota de dó, tem que cortar, mas cortar mesmo. Se Deus está dizendo o erro da sua vida, da sua família, do seu casamento, é aqui, você tem que vir com tudo e consertar o muro. O nosso erro é não querer colocar, ou melhor dizendo, arregaçar as mangas e pôr a mão ali na massa e querer fazer o que tem que ser feito. Pedi a Deus, mas não fiquei de braço cruzado não, fui atrás. Pus a mão na massa, corri, falei, conversei, dobrei o joelho de novo, me apresentei. Eu não posso deixar o muro danificado, os portões queimados, esse lixo, a demonstração que a cidade está aqui totalmente abandonada, desleixada, desprovida, a minha casa, minha vida, meu eu, tudo desprovido. Deus não vai me abençoar mesmo. Eu sempre preguei uma coisa, e ultimamente não tenho falado. Como é que você quer que Deus entre na sua casa, como diz a canção, entra na minha casa, na minha vida? Como é que você quer que Deus entre na sua casa, se você ainda tem dentro da sua casa o morador imundo, aquilo que é errado com você? Como é que você quer que Deus habite lá naquele lugar, quando ali existe um morador? Ele diz, não pode ter dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro. Quando eu preguei muito isso, algumas pessoas não entenderam, não tiveram fé para entender, ou ouvido para entender. Você tem aquele televisor na sua casa, que vive dando problemas, tem que dar tapa e etc. Por que você não vai lá e pega um novo aí? Ah, eu estou até querendo. Enquanto aquele que vive dando problema, está até parado, estiver ali, o novo nunca vem. Porque ele está ocupando o lugar do novo, do melhor. No dia que você meter o pé nele e falar, agora eu vou lá na loja, porque não tem jeito, teve que meter o pé, teve que tirar, agora não tem mais nada em cima do móvel, você tem que ir lá, se não for lá vai ficar vazio. Ele diz, ou há de amar um e odiar o outro. Na verdade você está odiando o que é bom e amando o que é ruim. Pediu, vai atrás. A cidade está com problema, pediu a reforma da cidade, pediu o milagre na cidade. Então corra para poder edificar esse muro, para consertar os portões. O Eliseu é um grande exemplo. Eu quero a unção dobrada do Espírito que está em você. Amigo, você me pediu uma coisa muito séria. Como assim? Você falou para mim esses dias atrás que você ganha R$900 e você está com uma dívida de 30 mil. Como é que você vai pagar a sua dívida de 30 mil ganhando R$900? Você me pediu uma coisa difícil. A sua perna já está completamente podre. Os bichos já estão caindo, ninguém aguenta ficar perto de você. O odor é terrível. Você está pedindo um milagre, a cura, está querendo que os nervos voltem a funcionar, o sangue circule ali. Um pedido difícil você vem fazendo.
Mas, se você acredita, então, meu amigo, olhe para aquilo que você está pedindo. Acredite e creia. Ah, mas o que eu estou vendo é uma capa. Que pena. É o que eu disse, quem está acostumado com jegue não pode ter aquilo que de melhor. A mente dele, o seu olhar é aquilo, então ele nunca vai ter. Está na hora de você reformar esse muro, reformar os portões, reformar a sua vida, para Deus entrar. Enquanto o anátema, o erro, o amaldiçoado, o pecado, o que é do diabo estiver dentro de você, não poderei ser convosco. Tem que tirar para Deus entrar. Aleluias. Voltando para o Eliseu, que isso vai mexer com você quando você estiver em casa, eu te garanto. Isso vai mexer com você. Muita gente está me assistindo, vai mexer com você. Te peço uma coisa, o que você está me pedindo é muito difícil, disse o Elias. A capa está caindo, o que está caindo? A capa para o Eliseu não era a capa, foi o que ele pediu. Você pede uma coisa, mas não atribui aquilo aquilo que você pediu. Você não crê. Já que você não crê, não vai atrás. O Davi deixou claro, eu pedi e estou indo atrás daquilo que eu pedi. Aquilo ali é a minha bênção. É ali que eu vou crescer, é ali que eu vou arrebentar. É ali que eu vou ser abençoado. Eu não vou desistir. E aí, igreja? Vamos lá. Pediu. Cuidado para não fazer pedido errado. Se pediu, não fique gastando saliva. Vai atrás. Segundo, aquilo que você pediu pode ser muito difícil, mas continue crendo. Se alguém diz, não, não é, você diz, é a minha bênção sim. Até se não é, vai passar a ser. Deus vai fazer daquilo ali ser o que eu quero. Porque eu não pedi a você, pedi a Deus. Para ele, a bênção dele estava na capa, era a capa que estava caindo. Agora, faça como Neemias. Eu tenho que endireitar meus muros, a minha vida, os portões, porque está terrível. Ele pede o rei, me deixe lá porque eu estou muito triste do jeito que está, e eu não quero que fique mais assim. Eu quero fazer alguma coisa pela cidade, quero fazer alguma coisa pela minha casa. Quero fazer alguma coisa pela minha vida, pela minha irmã, pelo meu pai, por fulano, por Beltrano. E tenha vontade e punho, força, para poder consertar esses muros aí. Quando você ler na sua casa o Neemias 2 completo e o capítulo 3, depois vocês me procurem e digam para mim, pastor, me ajudou demais. Não, não me ajudou em nada, mas acredito que você vai dizer que ajudou. Que tem muita coisa para consertar nessa vida aí, nesse muro. Quando você começar a ler o capítulo 3, você vai dizer, e fulano e Beltrano consertou o muro da área tal, fulano e Beltrano da área tal, o outro consertou do outro lado, o outro do oriente, o outro do ocidente, o outro muro, outro portão, os ferrolhos, o trinco, e foi consertando tudo. É hora de você consertar para que Deus possa manifestar a sua glória, o seu poder na sua vida. Fiquem todos de pé, igreja. Uma ajudinha para você que está aqui na igreja, uma ajudinha para quem está em casa, em qualquer lugar. Aonde se encontrava o Zaqueu, ele jamais veria Jesus. Quando Zaqueu, de onde ele percebeu que Jesus Cristo viria, passaria onde ia passar, aonde ele estava e para onde ele correu, chama-se mudança. Mudança. Um dia eu dou essa mensagem na íntegra. De onde estava o Zaqueu e para onde ele foi, chama-se mudança. Deus me deu uma revelação forte em Lucas 19. Mudança. Aonde ele estava, ninguém consegue ver Jesus Cristo. Não consegue. Aonde ele estava, faz a pessoa espiritualmente ter a estatura, espiritualmente falando, pequena, visão pequena, pensamento pequeno.
Tudo pequeno, tudo baixo. Não consegue ver. Olha que bronca santa, irmãos, que palavra, se eu fosse pregar ela aqui hoje. Às vezes você diz, pastor, eu não consigo ter essa visão, conforme o senhor disse aí do Eliseu, que viu a bênção dele na capa. Aonde você está, quem sabe, aonde estava o Zaqueu, ali não consegue ver Jesus Cristo. Por mais que você tente, por mais que você faça alguma coisa, ali ninguém consegue ver. É a pessoa que está na prostituição, nos vícios, na mentira, tanta coisa que passa na cabeça errada, nunca vai ver Jesus. O Zaqueu teve que sair dali e ir ter com outro lugar. São detalhezinhos, são coisas boas que você precisa aprender na mensagem para poder ver o Senhor. Eu dizia para minha esposa, aonde ele foi, aonde ele subiu de uma figueira brava, a figueira produz figo, figo alimenta, e da pasta do figo cura, do figo fazia-se no passado, no tempo profético e apostólico, uma pasta que curava a pessoa. E a alma, o espírito de Zaqueu precisava ser curada, transformada, porque ele era cobrador de impostos e lesava as pessoas. Então, quando houve a transformação de lugar, quando ele subiu, Jesus disse, estou te vendo. Lá eu não ia te ver. Lá eu não ia te ver. Lá eu não ia te ver. Não dá um temor, não? Acabar o culto aqui, você vai embora para casa, você está com o pensamento, com a fala, com pessoas, no lugar onde não tem que estar, e você diz, não, o Senhor vai me guardar. Jesus diz, Isaías 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o pecado vos cobre a ponto dele não te ver. Então o Senhor diz, eu não estou te vendo. Aonde você está, o que você fala, o que você pensa, o que você negocia, eu não consigo te ver. Você tem que ter mudança. E aí vai. É uma mensagem boa que Deus me deu na madrugada aqui, que quando eu pregar aqui vai te ajudar bastante.